pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. No programa de hoje vamos aprender um pouquinho sobre os rios de Guarulhos. No mês de março estamos falando sobre água. Você conhece algum rio aqui em Guarulhos? Você sabe a importância desse rio? E preservar o meio ambiente é importante ou não? Vamos conversar um pouquinho? Quando se pensa em rio, se pensa logo em nascente. E no relevo de Guarulhos podemos encontrar muitas. Temos que nos lembrar da porção ao norte do município, onde encontramos parte da Serra da Cantareira. É uma região elevada e parte estratégica destinada à preservação das matas. Sobre essa área alta para a proteção dos mananciais, das nascentes que usamos, inclusive para a parte do abastecimento da água da nossa cidade, como é o exemplo da represa para este fim, como a represa do Cabo Sul, que em tupi quer dizer Vespa Grande, e do Tanque Grande. Mas cabe uma ressalva. Como o número de habitantes de Guarulhos é muito grande, a maior parte da água para abastecimento da cidade vem de fora, pelos sistemas de coleta e armazenamento chamados Cantareira e Alto Tietê. A cidade até explora a água em seu subsolo, principalmente depois de 1980, com a instalação do aeroporto internacional. Os aquíferos, que são depósitos de água no subsolo, passam a abastecer as necessidades de empresas do aeroporto e parte da população. Como é o volume e distribuição de chuva aqui em Guarulhos? O clima do município de Guarulhos é considerado um clima úmido, devido a um bom volume de chuvas, mas que se distribui de maneira desigual ao longo do ano, tendo dois períodos bem distintos: o chuvoso entre as estações da primavera e verão e o mais seco entre as estações do outono e inverno. Toda vez que vamos pensar na abundância ou falta d'água, temos que nos lembrar dessas características, tá? Pois é, né, pessoal? E os problemas ambientais em relação aos recursos hídricos? Devido à industrialização ocorrida no município, o afluxo do contingente humano incentivou a formação de loteamentos efetuados sem grandes preocupações, né? Com a urbanização e a infraestrutura e os serviços de utilidades públicas, eles não pensaram muito nisso. O crescimento populacional da cidade de Guarulhos é um reflexo do processo de urbanização que afetou o Brasil, especialmente nos últimos 50 anos. E isto provoca até hoje, sobre a cidade, quando chove, muitos problemas. Pensando então nas chuvas torrenciais, em um município onde parte está ocupado por uma urbanização densa e desenfreada, temos a fragilidade da resposta ao excesso da chuva. Dois fenômenos são preocupantes: as enchentes e os deslizamentos em áreas de encosta e elevados, né? Mas a falta de chuva preocupa também. Como toda a Grande São Paulo, dependemos de chuva para manter o nível das represas, que abastecem toda a região. Portanto, devemos nos atentar para a economia do recurso hídrico. Toda vez que houver uma diminuição significativa da chuva. E aí, se for por um período prolongado, aquela seca, né? A gente tem que se preocupar com essa economia, pessoal. Vamos prestar atenção? Pessoal, temos que pensar em ações que ajudem nessa mudança. Guarulhos foi uma cidade que se ergueu num ambiente natural
e rico em recursos hídricos, o que favoreceu o seu passado de ocupação e a economia agrícola, né? Parece que esquecemos da importância desses recursos e o tratamos como parte apenas do resultado da nossa ocupação, sem lhe atribuirmos mais função. Eles se tornam um problema, uma ameaça aos cidadãos. Mas há ações a serem feitas de toda a sociedade e dos governos para projetos e obras de recuperação de nossos rios. O apoio da população nas questões de valorização das questões ambientais terá retorno. Afinal, ambiente mais equilibrado melhora a qualidade de vida. Cabe também ressaltar nossas responsabilidades quanto ao meio ambiente, contribuindo para a facilidade do escoamento da água da chuva, sabiam? Como a gente faz? Vamos evitar jogar lixo em qualquer ponto da cidade, precisamos cuidar um pouco da preservação das nascentes, sempre apoiando a preservação das áreas destinadas à preservação das florestas e dos mananciais localizados no nosso município, né? Muitas comunidades conhecem esses contrapontos sobre todas as situações relacionadas com os recursos hídricos em Guarulhos. Quer ver? Desde o lazer em um pesqueiro, quem nunca foi num pesqueiro, na região periférica da cidade, fazer uma trilha no núcleo Cabuçu e vislumbrar uma pequena cachoeira, no abastecimento com a administração da sua caixa d'água, nos momentos de estiagem prolongadas e de campanhas de economia de água. Passamos também muitas vezes a olhar para o céu sobre a cidade na tarde de um dia de verão e vislumbrar a formação de uma chuva torrencial, pensando como será esse evento e se estaremos seguros em relação à resposta da cidade a essa força da natureza. Eu quero te convidar agora para assistir um vídeo da AAPA Guarulhos, que é a Associação dos Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos. Esse vídeo traz algumas curiosidades sobre a região do Cabuçu. Vamos lá? Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre um dos bairros mais importantes de Guarulhos, o Cabuçu. Inaugurado em 1908, o Cabuçu é o terceiro bairro mais antigo e um dos maiores, ocupando cerca de 30% do território de Guarulhos. O local sempre foi considerado um núcleo populacional, muito por conta da represa, que deu origem ao seu nome, mas também pelas olarias, marcas do processo de industrialização da cidade. O sofrimento cotidiano dos primeiros moradores era notório. Não havia asfalto, transporte, escolas, postos de saúde, comércios, etc. Nas palavras dos cidadãos mais antigos, faltava tudo. Durante os anos em que o bairro viveu o seu hiato administrativo, a situação só piorou e a população teve de se virar por conta própria. Exemplo disso era quando ocorria a morte de algum cidadão. Além da dor da perda, os próprios moradores carregavam os defuntos até o centro de Guarulhos para serem enterrados. Detalhe, além de ser uma atividade não remunerada, quem se negasse a acompanhar o corpo até o cemitério ia parar atrás das grades. Iniciada em 1905 sob a coordenação do engenheiro Luiz Betim Paes Leme, a construção do sistema Cabuçu tinha como objetivo unificar as represas do Cabuçu, Cantareira e Engordador. A técnica utilizada é o concreto armado, que consiste no uso de barras de aço na armação anterior. No início do século XX, poucas construções utilizavam esse método. Todo o material era importado da Inglaterra, chegava no Porto de Santos, vinha de trem até São Paulo e era trazido de carro de boi até o Cabuçu. A obra foi concluída em 1908 e é considerada até hoje a primeira grande obra de concreto armado do Brasil.
Em 1929, Guarulhos abriu mão da represa, que passou a integrar o sistema Cantareira antigo, abastecendo vários bairros de São Paulo até 1970. No momento, o sistema Cabuçu serve para abastecimento de água em vários bairros guarulhenses e fica localizado aqui, nas dependências do Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Cabuçu. Situada nas margens da Estrada do Cabuçu, foi construída em 1850 pelo mestre Raimundo, nas terras de Joaquina Fortes Randon de Toledo, proprietária da fazenda que depois se tornaria bairro. Muitos mistérios cercam os motivos do nome da igreja, desde a simples cura de uma dor de cabeça, até o aparecimento da cabeça de Jesus nos rios da região. Essas lendas são referendadas pelas demonstrações de fé dos fiéis que frequentam o santuário. Em 1922, o local passou por restauração e em 26 de dezembro de 2000, a igreja foi tombada pelo decreto municipal 21.143. O Cabuçu é considerado o cinturão verde do município e do estado por preservar aproximadamente 678 espécies de plantas e animais, alguns bem simbólicos na região, como os macacos bugio e sauás, a onça parda, o beija-flor rubi, entre outros. O bairro conserva um importante legado da Mata Atlântica, bioma de floresta tropical e típico da costa leste brasileira, um dos mais afetados pela intervenção humana. Por isso, é hoje uma unidade de conservação e tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Para falar sobre a importância natural do bairro, convidamos um especialista. O Parque Estadual da Cantareira ele conta com 7.900 hectares de floresta de área protegida, certo? Sendo o mais importante remanescente florestal da região metropolitana de São Paulo, né, de bioma típico de Mata Atlântica. A principal formação vegetacional do parque é floresta ambrófita densa montana. É uma floresta típica de clima úmido e de áreas altas. Das 53 espécies de ocorrência para São Paulo, 24, ou seja, 45% ocorrem no parque. Então a gente tem uma necessidade muito grande de se preservar essa área, né? E a gente vê que a principal ameaça à biodiversidade está relacionada com a ocupação do seu entorno e a presença de estradas e linhas de transmissão. Isso ficamos aí esperando que a nossa defesa para o meio ambiente, para a qualidade de vida do guarulhense e de toda a região metropolitana. No programa de hoje contamos a história do bairro do Cabuçu. Siga o canal da APA no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa contamos a história de lugares e de pessoas. Obrigado pela sua atenção e eu espero você no próximo passeio. Até lá! Então, pessoal, perceberam a importância de conhecer os rios de Guarulhos, conhecer o nosso meio ambiente? A gente vive aqui em Guarulhos e a gente tem muita natureza aqui a ser preservada e a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Eu vou propor para você uma atividade. Você vai pegar uma folha de papel, que pode ser de caderno ou pode ser de sulfite, e você vai fazer uma pesquisa sobre os rios de Guarulhos. Peça auxílio para o seu professor lá na escola de Natureza e Sociedade ou professor de Ciências. Coloque o seu nome numa folha e faça uma pesquisa. Quais são os rios que você conhece de Guarulhos? Quais são os rios que existem em Guarulhos? Um deles eu vou citar, que é um dos rios mais importantes aqui nesse município, que é o rio Baquirivu, mais conhecido como Baquirivu-Guaçu. Da onde vem este nome? De que origem tem? Será que tem origem dos antigos habitantes desse município, dos índios? Baquirivu-Guaçu. Pesquise esse nome também. Compartilhe a sua pesquisa lá na escola, mande para o seu professor de Natureza e Sociedade ou para o seu professor de Ciências ou até para o coordenador da escola. Quem sabe ele traz uma dessas pesquisas para nós e em um dos nossos programas a gente vai compartilhar essa pesquisa, a gente vai falar o seu nome e vai mostrar o seu trabalho. Tudo bem? Eu quero agradecer a sua presença, por ter estado aqui conosco até agora. Muito obrigado, estou aguardando você no próximo programa.
Fiquem bem, até lá!